livro de Esdras. O texto áureo diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. Está em Hebreus capítulo 6 e a parte A do versículo 5. A verdade prática vai dizer que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe, eu não sei se alguém aqui chegou a ler, mas não dá para a gente ler a leitura bíblica em classe hoje. Por quê? Porque eu não entendi bem o porquê o autor colocou essa leitura bíblica em classe. Porque ela vai tratar de uma relação de chefes de Estado ali que chefiaram no tempo de Esdras e Neemias. E não teria na aula em si muito proveito agora. Eu acredito que a aula mais concreta, a lição bíblica em classe mais concreta, seria que está em Neemias capítulo 8. Então, se os irmãos quiserem, deixe a Bíblia aberta em Neemias capítulo 8, porque vai ser mais prático do que Esdras capítulo 8, por incrível que pareça. Eu nunca tinha visto algo assim, mas é interessante. Porque se nós formos ler Esdras do capítulo 8, verso 1 ao 12, não vai acrescentar nada. O que vai acrescentar é Neemias capítulo 8, verso 1. Irmão, eu acho que ele errou mesmo. Eu acredito que foi um erro. Foi um erro. Né? Não sei se os irmãos prestaram atenção, mas ele deveria ter colocado Neemias capítulo 8, verso 1 ao 12. E ele colocou Esdras. Esdras é uma sessão de genealogia que não vai levar a nada. Então, os irmãos mantenham a Bíblia aberta em Neemias. É certo? A introdução diz que o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. E talvez há quem diga, mas por quê? O valor do ensino da lição. Igreja, o ensino sistemático da palavra de Deus, ele é fundamental para o crescimento espiritual do cristão. Não dá para nós crescermos espiritualmente se nós não nos voltarmos para o ensino sistemático da palavra de Deus, para a pregação expositiva da palavra de Deus. O que é uma pregação expositiva? O que é um ensino expositivo da palavra de Deus? É um ensino onde se lê a palavra, se explica a palavra e se aprende a palavra. Então, isto é uma pregação e um ensino expositivo da palavra. E se nós voltarmos aqui para Esdras, nós vamos verificar que o ensino sistemático e expositivo da palavra de Deus, ela foi aplicada aqui no tempo de Esdras e Neemias. E com isso produziu-se o quê? Um grande avivamento. O avivamento espiritual, às vezes em rodas, conversando com os crentes, com algumas pessoas, eles dizem: olha, essa igreja ela é muito morna, essa igreja é muito apagada, essa igreja está precisando de um avivamento espiritual. Muitas vezes vocês já ouviram isso, mas é interessante que às vezes as mesmas pessoas que clamam por um avivamento espiritual, elas desconhecem o que é um avivamento espiritual, ou onde que se dá o avivamento espiritual. Avivamento espiritual, ele começa com a leitura expositiva da palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você
começa a aprender a palavra de Deus de forma expositiva, isto é, lida, explicada e aplicada na sua vida, ela vai começar a produzir o quê? Arrependimento, desejo de estar com Deus. E quando você começa a buscar o arrependimento, começa a buscar a oração, começa a buscar as coisas que são de cima, como disse Paulo em Colossenses no capítulo 3, você começa então a produzir o avivamento espiritual. O que é avivamento? É tornar a dar vida àquilo que está morto. A vida espiritual está morta. Então o avivamento é o quê? A tornar a dar vida à sua vida espiritual que está morta. Então grande parte das pessoas que clamam pelo avivamento, muitas vezes elas são as que menos frequentam cultos de ensino. E eu não conheço um avivamento que não comece pelo ensino da palavra de Deus. Então, quando nós começamos a estudar o livro de Neemias e o livro de Esdras, especificamente falando do capítulo 8 de Neemias, nós vamos ver o quê? A exposição da palavra de Deus e o retorno do povo ao encontro com o seu Deus. E isso produziu o que? Um genuíno avivamento espiritual. Arrependimento, confissão, oração, jejum, e os milagres então começaram a suceder na nação de Israel. Então nós vamos estudar hoje sobre Esdras. O nome Esdras significa aquele que ajuda, ou aquele que auxilia. Esdras foi um homem usado por Deus para se juntar a Neemias. Para quê? Para que ambos fizessem uma obra da qual Deus esperava que eles fizessem. E nós vamos ver que Deus, Ele trabalha na vida de Neemias para reconstruir fisicamente a cidade de Jerusalém, os muros e os portões. E Ele vai usar Esdras para reconstruir a vida espiritual do povo. Então nós vamos discorrer sobre isso, né? Então o nome Isra em hebraico significa aquele que ajuda ou auxilia. Se nós olharmos o capítulo 10, o capítulo 7, o verso 10 de Esdras, nós vamos ver lá algumas situações em que Esdras, ele se preparou, ele buscou a palavra, ele cumpriu a palavra e ele ensinou a palavra. Então veja a resposta de um ensino expositivo, de uma pregação expositiva: se preparar, buscar, cumprir e ensinar. Foi o que Esdras fez. Esdras, ele tinha duas habilidades, ou dois dons, como queiram dizer, ou duas responsabilidades que Deus deu a ele. Está lá em Esdras, no capítulo 7, verso 6. Qual foi a primeira? Foi a de ser um escriba hábil. Esdras estudava a Bíblia se preparando para o ensino. Então ele era um escriba, um hábil. Diz o texto que era hábil escriba, né? Ele tinha a arte de interpretar e ensinar as leis para os judeus, né? E lá no capítulo 7, verso 12, ele tinha a função também de sacerdote. Ele iria entrar então com a função espiritual para ministrar ao povo. Isto é, Esdras iria restaurar a vida espiritual dos judeus. Então ele era o que? Um homem sábio nas escrituras, nas leis, que estava a serviço, que ele foi enviado pelo rei Artaxerxes para se associar, né, se juntar a Neemias para esta grande obra. Mas antes de tudo,
enviado por Deus para restaurar a vida espiritual do povo judeu, né? Trazer o povo judeu ao encontro do seu Deus, né? Se nós olharmos o texto, tanto de Esdras como Neemias, nós vamos ver o povo ávido, né? O povo desejoso de se voltar para Deus, de aprender as leis novamente. Eles viviam envoltos no paganismo, casamento misto, culturas pagãs. Eles estavam totalmente desassociados do propósito para o qual Deus, né, queria que eles fossem, ou seja, um povo zeloso, né, e de boas obras, um povo preparado para servi-lo. Mas era necessário que este povo se voltasse para o ensino expositivo da palavra de Deus, aprendesse, para que daí surgisse um verdadeiro avivamento ao encontro com Deus, né? Então, nós vamos, quando nós passamos lá pelo livro de Neemias e não Esdras, a partir do capítulo 8, nós vamos verificar essa necessidade do povo e a disposição de Esdras de ensinar a palavra de Deus, né? A palavra sistemática de Deus. Nós vamos ler um texto em que Esdras andava com o livro na mão. Isso sugeria o quê? Que ele andava, né, com o rolo da lei na mão, pronto para não somente interpretar, como também ensinar. E este conhecimento de Esdras produziu o quê? O genuíno avivamento. Quando nós entramos no capítulo 8 de Neemias, nós vamos ver lá no versículo 1, vai dizer que Esdras trouxe o livro. No versículo 2, diz que ele trouxe a lei perante toda a congregação. No versículo 3, diz que ele leu o livro da lei diante da praça. No versículo 5, diz que ele abriu o livro perante os olhos de todo o povo. E no verso 8 diz que ele ensinou a palavra. Agora, é importante nós ressaltarmos aqui que Deus, ele trouxe Esdras até Jerusalém com esta função. Agora, observe que Esdras, ele se empenhou em aprender a palavra de Deus. Eu aprendo aqui, igreja, que Deus ele não usa qualquer um. Ele usa pessoas específicas para situações específicas. Mas no que tange, no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus, todos nós temos esta responsabilidade, principalmente diante do ímpio, daquele que não conhece nada. Não é possível que nós, com 15, 20, 30 anos, nós não sabemos conceitos básicos da palavra de Deus para arguir, né? Isto é, para conversar com o ímpio, com o seu vizinho, com o seu colega, com o seu amigo, acerca da salvação que há em Cristo Jesus. Pontos básicos, doutrinários da salvação. Evidente que Deus contou com Esdras, porque sabia que Esdras tinha um preparo sistemático da palavra de Deus. Mas ele conta com todos nós para falarmos da verdadeira salvação que há em Cristo Jesus. Segundo Paulo, o autor e o consumador da nossa fé. Então, se Deus contou com Esdras, Ele conta conosco. E como é que nós devemos nos preparar? Também percorrendo o mesmo caminho de Esdras, que é o caminho da exposição sistemática do ensino da palavra de Deus. É aqui que o avivamento começa. No verso 18 do capítulo 8, vamos abrir em Neemias no capítulo 8. Capítulo 8, no verso 18, do capítulo 8 de Neemias, diz assim: e de dia em dia ele lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia
a festa do encerramento segundo o rito. 7 dias de exposição da palavra de Deus. E a maioria das vezes o povo em pé. 7 dias. Hoje, nós parece que temos ojeriza por estudo bíblico. Nós parece que não gostamos de estudo bíblico. São poucas as pessoas que gostam de estudo bíblico. Mas o povo aqui, eles tinham desejo de aprender a palavra de Deus. 7 dias, ouvindo a exposição da palavra de Deus. E só após isso é que eles foram festejar o encerramento da solenidade. Hoje nós ficamos 2 horas num culto, parece que é uma eternidade. Parece que é uma eternidade. E se o pregador, o pastor, passar 5 minutos, vão entregar ele lá em São Miguel, que passou 5 minutos do horário. E aqui o povo foi 7 dias aprendendo a palavra de Deus. Isto demonstra que o ensinamento sistemático da palavra de Deus, ela é fundamental. Fundamental para o crescimento espiritual. Nós só vamos fazer frente às seitas, às heresias, a igrejas que estão se levantando aí para pregar contra a Bíblia. Nós só vamos fazer frente a isso quando nós nos voltarmos para o ensino sistemático da palavra de Deus. O povo, ele se ajuntou, se aglomerou. Aqui não precisou ter show pirotécnico. Não precisou ter show pirotécnico aqui. Não precisou haver fumaça. Não precisou haver som estridente. Não precisou haver danças. Não. Somente o ensino sistemático da palavra de Deus. Porque para aqueles que desejam aprender é o suficiente. Todo o ministério de Jesus Cristo consistia em ensinar a palavra de Deus. Aqui, irmãos, o povo tinha desejo. O versículo 6 do capítulo 8, por isso que eu pedi para vocês deixarem o livro de Neemias aberto no capítulo 8, por isso que eu entendo que houve talvez um erro. O autor, ao invés de colocar o capítulo 8 de Neemias, colocou o capítulo 7 de Esdras, mas o correto seria o capítulo 8 de Neemias. Capítulo 8 de Neemias, no versículo 6, diz assim, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Este versículo número 6, se eu fechar o olho, parece que eu estou vendo um grande culto pentecostal. Observe que aqui há louvor, adoração, mãos levantadas, inclinação, oração. Parece que há um culto pentecostal aqui no Velho Testamento. Há pessoas que dizem, olha, não precisa levantar a mão, está aqui. O povo levantou a mão. Ah, não precisa ajoelhar aqui. O povo se ajoelhou. O povo dizia amém. Esdras louvou ao Senhor. Isso fazia parte da liturgia de um culto. Então observe que todos os elementos de um culto do qual nós participamos está inserido no versículo 6 do capítulo 8 de Neemias. Esdras louvou o grande Deus. O povo respondeu amém. Amém significa assim seja. O povo levantou as mãos em adoração. Ah, não precisa levantar as mãos, mas você precisa ler mais a Bíblia. Versículo 6 do capítulo 8 de Neemias, o povo levantou as mãos em adoração e depois se inclinaram e adoraram ao Senhor. Fruto do ensino expositivo da palavra de Deus. Porque, irmãos, um culto de domingo é um culto da pregação sistemática da palavra de Deus. É uma pregação. Muitas vezes eu vou falar de um testemunho, de um milagre, eu vou pregar a palavra de Deus,
mas ela não é constituída de um ensino expositivo. Porque o que leva o ser humano à profundidade do arrependimento é o ensino expositivo sistemático da palavra de Deus. E aqui o povo ele recebeu esse ensinamento. E ao receber esse ensinamento, eles se arrependeram. Eles pediram perdão pelos seus pecados. Perceberam o quanto eles estavam errados. E começaram a louvar e a glorificar o grande Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ensino, igreja, infelizmente, a partir de Atos dos Apóstolos, parece que muitos já não estavam mais preocupados com esse tipo de ensino. O próprio Jesus, certa feita, quando ele estava ministrando o ensino, Mateus vai revelar isto. Ele olha uma grande multidão. Os primeiros ensinos deles, de Jesus, não havia muita gente. Depois que ele multiplicou o pão e o peixe, começaram-se a juntar grandes multidões. E Jesus foi fantástico na definição. Ele disse: esse povo que vocês estão vendo, eles não estão aqui por causa da palavra que eu tenho ensinado, mas é por causa do pão e do peixe. Observe, o que nós estamos vendo aí hoje? Talvez não é o pão e o peixe, mas é o milagre, a prosperidade, a cultura do receber. A maioria das pessoas frequenta esses cultos, não para dar alguma coisa, porque quando você frequenta um culto, você vem trazer o seu louvor, você vem trazer a sua adoração, você vem trazer o seu glória a Deus, você vem trazer o seu agradecimento por mais um dia de vida ao Senhor. Mas muitas pessoas frequentam o culto para receber. Eu quero uma profecia, eu quero uma revelação, eu quero a casa própria, eu quero o carro próprio, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus, ele percebeu isto. Agora, abram a Bíblia comigo, sem perder de foco Neemias, Atos, capítulo 2, verso 42. Atos 2, o versículo 42. Quem já achou, pode ler, irmão. Observe que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição a questão do doutrinamento. Irmãos, a doutrina, ela consiste de leis de ensinamento. No caso aqui, ensinamentos teológicos. Para quê? Para um crescimento espiritual sadio do povo. Essa história de que Deus só quer o coração, isso é uma conversa fiada. Não existe isso na Bíblia, que Deus só quer o coração. Deus sempre exigiu do povo uma santidade, que é a separação do pecado. No tempo dos judeus, as roupas eram diferentes, o alimento era diferente, o culto era diferente, tudo era diferente. A igreja primitiva começou com tudo diferente. Era diferente. Por isso que eles foram apelidados. A princípio, cristão era um apelido. Quando começaram a chamar os crentes lá de Antioquia de cristão, era um apelido porque eles seguiam um tal de Cristo que mudou a vida deles. No se vestir, a maneira de se vestir, de se comportar, lugares que frequentavam, que comiam, como faziam, eram tudo diferente do que estavam lá fora. Por isso foram chamados de cristãos. Então, observe que em Atos 2, no verso 42, que foi lido aqui, tudo eles faziam, perseveraram que na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe que havia algo em comum.
a comunhão doutrinária. No versículo 46, vai dizer a mesma coisa. E o 47 diz, olha aqui, ó, louvando a Deus. Observa aqui o sentido de culto, de agradecimento. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a Bíblia diz, ó, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E quando eu estava lendo esse versículo aqui, eu fiquei preocupado com uma coisa. Eu não sei se os irmãos têm o mesmo sentimento que eu tenho aqui do verso 46. E acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dá a impressão que nem todo mundo que está na igreja vai se salvar. Aqueles que se haviam de se salvar, que haviam de se salvar. Por que ficou isto registrado? Porque o princípio dos que vão se salvar é os que perseveram aonde? Na doutrina e na oração. Quem manda é o homem, eu não quero saber, pastor, eu não tenho que obedecer a isto, não tenho que obedecer aquilo. Não há sentido de hierarquia, não vou obedecer o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal. Observe que o texto diz, perseverar no todo, na doutrina, na comunhão, na hierarquia, no partir do pão. Era o costume deles, a doutrina deles. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Por quê? Porque tinham desejo da doutrina, tinham desejo da obediência. Eles não caíram na igreja de paraquedas. Não caíram na igreja de paraquedas, tinham desejo de se salvar. E o Senhor acrescentava eles à igreja. Observe que quando fala a igreja aqui, fala no sentido de um todo, de um povo que vai para o céu. E não um povo meramente que senta em bancos. Porque o desejo de se salvar começa pelo obedecimento da doutrina, a obediência à doutrina. O partir do pão fala da comunhão, da Santa Ceia, da reunião de crentes com o mesmo propósito. É o que deixa claro o Atos dos Apóstolos. Pois bem, desejo do povo de ouvir a palavra de Deus. Então Esdras, ele levou a Bíblia, ele abriu a Bíblia. Outro fundamento importante: abrir a Bíblia. Irmãos, temos aberto a Bíblia no meio da semana? Você tem aberto a sua Bíblia durante a semana? Porque, irmãos, levar a Bíblia, Esdras levou. Mas o segundo ponto que eu vejo aqui, Esdras não somente levou a Bíblia debaixo do braço, ele abriu a Bíblia. Mas Esdras não somente abriu a Bíblia, Cleito, ele leu a Bíblia. Mas Esdras não somente leu a Bíblia, Esdras ensinou a Bíblia. Será que a Bíblia é tão complexa que você não pode ensinar para um parente? Ivan, será que a Bíblia é tão complexa que você não pode ensinar para um filho? Será que a Bíblia é tão complexa que você não pode ensinar para um amigo teu da escola, da faculdade, do trabalho? Será? Esdras levou a Bíblia, abriu a Bíblia, leu a Bíblia e ensinou a Bíblia. Isto é o fundamento do cristianismo. Isto é o fundamento do cristianismo, irmãos. Nós somos crentes pentecostais. Nós cansamos de dizer que nós cremos na exposição da palavra de Deus. E se brincar, tem crente que vem no domingo, ele não abre a Bíblia. Ele prefere escutar. Tudo bem, está certo, pode escutar, tem que escutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas será que é tão pesaroso abrir a palavra de Deus para conferir?
Foi o que Esdras começou ensinando, a leitura expositiva, o ensino expositivo. Levou a Bíblia, abriu a Bíblia, leu a Bíblia e ensinou a Bíblia. Tem gente que faz o contrário, ou leva e não abre, ou abre e deixa no versículo só. Exato. Ou tem gente também que abre e deixa os outros ensinando. Pois é. Aí, Não é assim que funciona. Como é que nós vamos fazer frente às seitas, às heresias, à modernidade dessas igrejas que estão se levantando, onde elas ensinam que o fumacê que eles lançam lá é muito mais importante do que o ensino sistemático da palavra de Deus, que as guitarras estridentes, o barulho, tudo isso é muito mais importante do que a palavra de Deus. Nós vemos aqui que não é. E a igreja de Atos dos Apóstolos acompanhava o mesmo ensino sistemático de Esdras. Veja outro exemplo com a igreja. No capítulo 8, verso 4. De Neemias, capítulo 8 de Neemias, verso 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Veja, fizeram um púlpito de madeira ali, um caixotinho ali como púlpito. E veja como Deus trabalhou em cima desse caixote de madeira. Hoje estão querendo fazer púlpito de ouro, de marfim, com som pirotécnico, fumacê, guitarra, prancha e não sei o que mais, achando que isso vai atrair a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus é um povo que busca a palavra de Deus. Não importa se o púlpito é de madeira, se o púlpito é de pedra, se o púlpito é de graveto, não importa, o importa é a singeleza de coração, é a santidade e a espiritualidade, tanto de quem ensina, tanto de quem aprende. É isso que eu vejo aqui, no capítulo 4 de Neemias. Um púlpito de madeira, fizeram para aquele fim, para aquele culto, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita Matatias e Sema, e Anaías e Urias e Ilquias. O que é isso? Todos estavam juntos. Não importa se o púlpito era de madeira, importa o que saía do púlpito. Preste bem atenção, o que importa é o que sai do púlpito, não a beleza do púlpito. Isto que nós aprendemos aqui que é importante. No verso 9, aí você pula para o 9 e diz assim: e Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Olha o quebrantamento, só de ouvir as palavras da lei, eles foram impactados pelo ensino sistemático, foram impactados pelas palavras da lei que eles começaram a ler diante deles. E diz o texto que eles choravam, só de ouvir a palavra de Deus. Precisou para que eles dissessem: olha, não chorem, porque esse dia de consagração aqui é um dia de alegria, porque o Senhor está visitando o seu povo. É dia de alegria. É por isso que o salmista, lá na família de Coré, no Salmo 84, disse: porque mais vale um dia em teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar lá na porta da casa do Senhor do que em qualquer outro lugar deste planeta, parafraseando para os nossos dias. Observe como é importante para Deus. E o povo teve essa visão, choravam, e foi dito: olha,
não precisam chorar. Lá na frente você vai ouvir dizer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eles começaram a ler a palavra de Deus. Veja comigo, lá em Deuteronômio 14, 15. Deuteronômio 14, 15. É isso? Não. Desculpa, Deuteronômio capítulo 30. Versículo 14 e 15. Deuteronômio 30. Oi. Mas, infelizmente, a gente vê isso nas igrejas por aí que fazem esse tipo de pirotecnia, né? Mas a gente vê muitas vezes nas nossas igrejas, não tendo esse tipo de pirotecnia, mas o culto sendo preenchido com outras coisas. É verdade. Então eu já fui convidado para pregar na igreja, e o culto foi indo, mas tinha tanta coisa no culto, que foram me dar a palavra, faltava 20, 15 minutos para terminar o culto. É verdade. Então assim, às vezes a gente vê e fala dessas outras igrejas, na nossa não tem fumaça, na nossa não tem, não fica tudo escuro, não apaga as luzes, mas em contrapartida... É verdade. Na realidade, isso aí é uma administração de tempo, né? Os responsáveis, né, pela direção do culto, eles têm que ter, no mínimo, uma noção de tempo. Porque se eu tenho um culto de 2 horas, eu não posso usar 1 hora e 45 minutos para hino. É noção de tempo. Isso aí faz parte da administração. Qualquer pessoa que estuda administração, teve um mínimo conhecimento de administração, sabe da preciosidade do tempo. Ora, se o foco é deixar Deus falar, eu não posso dar 10 minutos para Deus falar, 15 minutos, porque na parte do louvor, eu louvo, na parte da palavra, Deus fala. Quando eu louvo 1 hora e 45 minutos, eu sou mais importante daquele que fala. Então é uma questão de administração e foco. E muitas vezes é verdade, eu também já aconteceu isso comigo. Agora, observe aqui, no verso 14, do capítulo 30 de Deuteronômio. E disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué, ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda da coluna de nuvens, e a coluna de nuvens estava sobre a porta da tenda. Verso 16. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirá com teus pais, e este povo se levantará, se prostituirá, indo após deuses estranhos da terra, para o meio das quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Observe que Deus está falando que aqui o povo vai anular o conceito, vai anular os propósitos da lei do ensino. E só lá na frente Deus vai levantar, como levantou Esdras e Neemias, para quê? Para restaurar este conceito que o povo havia quebrado, assim como você falou. Conceitos que o povo não tem distinguido o caráter da pregação expositiva, do ensino sistemático expositivo. Então não existe meio termo. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você escolhe a Deus ou você não escolhe. Ninguém é obrigado a ser crente, eu sempre digo isso. Ninguém é obrigado a ser crente. Mas se você disse assim, olha, eu sou crente, eu quero ser crente, olha, perseverar aonde? Na doutrina, que é o ensino, na oração, na comunhão. Irmãos, eu não consigo entender um crente que não fala com outro crente. Olha, eu não falo com aquela irmã lá. Eu quero que ela vá para o céu, mas eu quero que ela vá para o céu, mas eu não falo com ela, é mentira. Se possível, pelo que você falou, você nem quer que ela vá para o céu para você não ter que ver ela lá. É verdade, irmão. A gente costuma usar meias palavras para tentar encobrir outras palavras. Mas a verdade é essa. Se você não ama, a Bíblia diz assim, ó, se você não ama seu irmão que está aqui, você está vendo,
pode pegar, apertar, palpar, tocar, abraçar, beijar. Você não ama, como é que você pode amar a Deus que você não vê? A própria Bíblia diz isso. Então, o conceito de igreja era o perseverar na doutrina, que eram os ensinamentos sistemáticos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Fora isso, não há igreja. Fora isso, não há céu. Não há evidências do cristianismo. Não há. Sinto muito, mas não há evidência de um cristianismo sem isso. Pois bem, entrando aqui na revistinha, nós falamos tudo sobre Esdras, né? Num resumo. No tópico 3 diz assim: a palavra de Deus, ela deve ser ensinada. Vai falar sobre o ensino requerido de Deus, está em Deuteronômio 31. Vai falar no ensinamento requerido por Jesus, está em Mateus 28. E vai falar no ensino requerido de Paulo, está lá em 2 Timóteo e em Romanos. É importante nós entendermos essa questão do livre ensinamento. Se nós olharmos aqui em Neemias, está até aqui na leitura da Bíblia, o rei Artaxerxes, uma hora eu dobro a língua para falar o nome desse camarada. Ele, quando ele envia Esdras, ele escreve uma carta em aramaico. Aramaico era uma das línguas faladas pelos judeus. Nem todos falavam aramaico, né? A maioria falava o hebraico. O rei escreve em aramaico. Subentende-se que Esdras falava os dois idiomas, né? Tanto o aramaico quanto o hebraico. É importante ressaltar isso, porque o preparo de Esdras. Esdras funcionava como um secretário de Estado. Ele foi enviado pelo próprio rei para ministrar. O rei escreve uma carta para ele e a Bíblia, tanto aqui quanto na leitura da revista, faz questão de dizer que foi em aramaico. Isso distinguia Esdras, possivelmente, dos demais, que talvez soubessem só o hebraico. Porque isso eram ordens específicas do rei para Esdras. O aramaico era falado no Velho Testamento. Algumas palavras do aramaico lá no Novo Testamento, mas no Novo Testamento o uso sistemático era o grego. Há algumas palavras em aramaico, como talita cumi, é aramaico, menina, te digo, levanta, né? Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Maranata, ora vem, Senhor. Era um aramaico, mas era pouco utilizado. De vez em quando lá no grego eles colocavam alguma palavra em aramaico, mas o aramaico era mais específico lá do Velho Testamento. A função de Esdras era o conhecimento. Por isso que eu digo, irmãos, o conhecimento, e quando nós falamos de conhecimento aqui, evidentemente nós estamos falando no campo do conhecimento da palavra de Deus. Ele foi importante, não só no Velho Testamento, mas Jesus enfatizou isso, como nós vimos aqui, tanto em Deus ordenando em Deuteronômio, Jesus em Mateus e o apóstolo Paulo em suas cartas. Por que isto? Por que será que os três fizeram questão de enfatizar o conhecimento? Somente com o conhecimento, o povo de Deus ele tem um nutriente espiritual. O conhecimento da palavra, ela funciona como uma vitamina espiritual para o povo de Deus. Porque quando você não tem o conhecimento, você vai se enveredar por caminhos, e aquela conversa que todos os caminhos levam a Deus, o Silas explicou, que no passado aqui não é uma verdade, né? Ele deu até o exemplo do ônibus, achei legal também isso, porque nem todo ônibus leva lá para a Praça da Sé, né? Se você entrar em qualquer ônibus aí, você vai para qualquer outro lugar. Então, esse negócio de todos os caminhos levam a Deus não é uma verdade. E o conhecimento ele é importante
para que você tenha direcionamentos de quem você está seguindo, como segui-lo. A questão da obediência doutrinária, como foi dito aqui em Atos dos Apóstolos, para que você não se deixe levar por seitas, por heresias, por modismos, invencionices, profetadas. Há muitos crentes, irmãos, se deixando levar a falsas profecias por falta de discernimento. Completo discernimento, porque a Bíblia, ela é a mais completa e perfeita profecia. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho diferente desse que eu tenho pregado, seja o tal anátema, ou maldito. Paulo, ele estava dizendo que o evangelho dele estava acima de qualquer anjo, porque ele sabia quem ele pregava, o que ele pregava. Vários textos Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ora, nenhum anjo teria ousadia de descer do céu e contrapor Paulo, porque Paulo recebia do Senhor. E qual era o anjo que era maior do que o Senhor? Porque Paulo não ensinava aquilo que ele achava, ele ensinava aquilo que ele aprendeu do Senhor. Então o ensinamento, ele é importantíssimo para que nós nos enveredemos pelo caminho doutrinário da palavra de Deus. E quando nós olhamos no tópico 3 aqui da revista, ela vai deixar bem claro que o ensinamento partiu tanto de Deus quanto do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Outra hora diz: ensinando-as. É um ensinamento sistemático. E Paulo vai entrar por este caminho do ensino sistemático da palavra de Deus. Quando nós nos entramos pelo caminho da palavra de Deus, se nós olharmos aqui, no item 3, que é onde fala que Esdras ensina a palavra ao povo, lá quase no final desse texto vai dizer assim, que o povo estava em pé ao lado de Esdras. E havia um grupo de 13 auxiliares, está lá em Neemias 8,4, onde nós lemos, que ainda cooperavam um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Observe a cena. Esdras e Neemias, talvez no púlpito, um grupo de cooperadores auxiliares do lado, os levitas no meio, enfiados lá no meio do povo. Qual era o objetivo de todo este grupo? Levar o povo ao entendimento da palavra de Deus. Então observe como o conhecimento da palavra de Deus é importante. Como o conhecimento é importante. 13 auxiliares, mais os que cooperavam, mais os levitas, todos no intuito de levar a palavra de Deus ao povo. Pois bem, quando o povo entra em contato com a palavra de Deus, houve o quebrantamento que nós lemos, vai acontecer algumas coisas importantes. Primeiro, entraram neles o temor. Temor, igreja, não é medo. Não é isso. Tá? Tem pessoas que, eu me lembro, principalmente, era então meados de 40 anos atrás, a igreja, ela ensinava muito impondo o medo. Impondo o medo. Olha a mão de Deus, a mão de Deus. E se você fizer isso, a mão de Deus, pá! Nós éramos muito ensinados com medo. Meu Deus do céu, a primeira vez que eu pus uma televisão em casa, mas eu fiquei apavorado. Porque é o seguinte, eu era crente, mas minha esposa não era. E quando acabar o casamento, põe esse inferno aí, vamos ver o que vai dar. Meus irmãos, quem viveu há 40 anos atrás dentro da igreja sabe o que era a televisão. Era o Satanás com 2 chifres de antena em cima do telhado de cada um. E às vezes no culto de Santa Ceia vem uma roubaria de crente. Eu assisti um jornal. Pedi perdão porque assisti um jornal. Dureza naqueles tempos. Mas era o medo.
A igreja ela queria segurar os crentes impondo medo. Olha, se você fizer isso, olha a mão de Deus, era tudo a mão de Deus. E a gente, como criança lá em casa, eu me lembro que o maior pecado lá em casa era ler gibi, porque a gente não tinha televisão. O segundo maior pecado era ler gibi. Gibi da Mônica, era um pecado mortal, ia tudo para o inferno. Então assim, a gente esperava meu pai ir para a igreja, ficava todo mundo vigiando. Quando meu pai pisava o pé no portão, corria todo mundo para pegar o gibi para ler. E depois, 9 horas, ficavam esperando. Na hora que ele chegava no portão, todo mundo escondia o gibi debaixo do colchão. Era a maneira como nós fomos ensinados. Então, chutar uma bola ia para o inferno, ler gibi ia para o inferno, assistir televisão ia para o inferno, escutar música no rádio ia para o inferno. De forma que você queria ver tudo menos uma igreja na sua frente. Era o medo. Isto era a falta do ensino sistemático da palavra de Deus. Temor não é ter medo de Deus. Temor é reverência, é respeito, é saber os meus limites, é saber sobre adoração, é saber daquilo que Deus quer e que Deus não quer, mas dentro do conhecimento da palavra de Deus. É reverência, porque você aprende a amar a Deus de forma diferente. Não é ver apenas um Deus que mata, que pune, que leva para o inferno. Não, mas um Deus que restaura, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que se compadece. Imagina que Davi cometeu pecados pior do que ele leu o gibi da Mônica e Deus perdoou Davi. E eu morrendo de medo de ir para o inferno porque ele leu o gibi da Mônica. Então observe o que é a falta do ensino sistemático da palavra de Deus. Pais, avós, mães, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensinar não é impor o terror de um Deus que está com um chicote assim, ó, esperando o crente dar uma viradinha para ele, pá, dar uma chicotada no crente. Não é isso. Deus odeia e aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Todos nós erramos, quer por palavra, pensamento, por ações. Então o temor de Deus é reverência, conhecimento. Senhor, eu falei isso, não devia ter falado. Senhor, me perdoe, eu sei que tu não gosta disso, dessa palavra que eu usei, desse pensamento. Senhor, me perdoa. O Senhor está sempre pronto a perdoar. Então o temor de Deus é isso. O temor leva o crente a se apartar do mal. É o temor que faz com que eu não roube, não minta, não furte. Irmãos, eu me lembro uma vez na igreja da Vila Verde, eu fiquei horrorizado. Eu era molecão, estava frequentando a igreja e tal. Aí um belo dia saiu um pau dentro da igreja. Por quê? Uma irmã viu o guarda-chuva que ela tinha esquecido na igreja, e o pastor fez a luz. Quem achou o guarda-chuva lá? Tal, ninguém achou esse guarda-chuva. Um belo dia, irmã ali. A irmã que achou o guarda-chuva foi para ele da igreja. A outra irmã, mas esse guarda-chuva é meu. Não, é meu. Olha, eu vou provar que é meu. Vai ser que está sendo claro lá atrás, o guarda-chuva da irmã. E a outra abençoada. É Jesus. Mas se você tem temor do Senhor, você não vai fazer isso. Não. Isso é temor do Senhor. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Acabou. É assim que funciona. Sobre aquilo que eu não estava falando aí sobre o que se condenava no passado, infelizmente a gente viveu esse período e hoje em dia o que eu mais questiono é justamente algumas coisas que muitas vezes são questionadas, são condenadas e de repente daqui 10, 15 anos não haver esse mesmo tipo de questionamento. Então, por exemplo, a gente questionou a televisão, condenou a televisão, hoje a gente já não condena mais. A gente condenou muitos anos qualquer tipo de, nem se citou de vida mônica, nós não tínhamos, a CPAD foi publicar, não tem muitos anos algum material audiovisual para as crianças, há pouco tempo. É verdade. Há 40 anos atrás isso era condenado, não se publicava qualquer tipo de imagem demonstrativa. Então, às vezes, a gente tem que deixar, a igreja já passou um período que a gente chama de obscurantismo, e hoje em dia, muitas vezes, por exemplo, isso aí, né, que o pastor, o José Wellington Júnior, o Neto, ele falando sobre esse tipo de transmissão que está tendo,
segundo a posição dele, ele considera que isso é irreversível. Que a gente vai ter dois tipos de trabalho, vai ter um ensino híbrido. Né? Isso é uma posição dele. Mas as coisas elas vão mudando tanto que às vezes a gente tem que se perguntar. Não só, que nem você tinha falado que às vezes a gente condena. Como é que a pessoa consegue não amar o irmão, quer ver o irmão aqui, mas não quer ver ele no céu? É justamente por conta disso, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com o contraditório. A gente vê não só na igreja, mas em outros locais também, a gente quer eliminar aquilo que é contraditório. Então você contradiz o que eu acho, está eliminando. Você quer eliminar a pessoa. Então assim, isso é um mal que a gente não sabe viver com isso, com o contraditório. O que é contraditório? Então assim, esse tipo de questionamento eu fiz uma vez numa aula da escola dominical. A bola era do diabo, não é mais. Pois é. A TV era do diabo, não é mais. O rádio era do diabo, não é mais. A internet, e tudo a gente vai dando na mão do diabo. Exatamente. Vai dando para ele e vai usando. Então assim, só para concluir eu vejo isso com bons olhos, o povoamento da igreja na internet. Porque isso estava sendo entregue. Então, vai colocar prostituição, vão colocar. Então, assim, saiu uma pesquisa que se investiu tanto nessa pandemia de tecnologia que duas coisas vão acontecer. Uma, vai multiplicar a iniquidade, porque a internet, onde ela chega também a promiscuidade que tem nela. Mas segundo, o alcance da palavra de Deus também vai ir mais longe. Vai chegar em locais que, por exemplo, não chegaram. Porque lá vai ter tudo tem um lado bom e um lado ruim. Isso. Então, assim. A contraposição entre o bem e o mal. Então, a gente, quando vai também tratar disso, a gente tem que ter esse olhar. Tem o lado ruim e tem também o lado bom. Exato. Tudo que a gente usa é que nem um remédio. O remédio é uma droga. O que vai depender dele é a dosagem. Se você toma muito, ele vira um veneno. Na realidade, o que entra aí? O discernimento. Discernimento. A Bíblia diz assim, se não olharmos por essa palavra, nunca veremos a alma. Então, aí vai entrar o discernimento. Por exemplo, no meu tempo, a televisão era do diabo. Até o dia que eu comprei. Depois que eu comprei, eu falei, não é dele não, porque ele não pagou. É verdade. Não é dele. Para ser dele, ele tem que ser a nota fiscal. Se você não pagar, você a nota fiscal tem que ser dele. Como ele não pagou, então não é dele, é minha. Mas assim, algumas coisas, eles ficaram com alguns ensinos, que eu, por exemplo, eu cresci com alguns ensinos, e não tem jeito. Você pode achar que eu sou, modismo, não sei o que lá o que, mas eu cresci com alguns ensinos que eu não consigo me desfazer deles. Por exemplo, o meu pai ensinava que se um homem andasse de bermuda, ele estava pelado. Pelado. Ele mesmo falava, eu não quero nenhum homem pelado na minha casa. Ele falava. Então ele falava, colocou bermuda, está pelado. Ficou sem camisa, está pelado. Então eu cresci com isso, eu não consigo ficar em casa, eu nunca pus uma bermuda. Daqui para cima é preto, daqui para baixo é branco, parece rocambole. Nunca coloquei uma bermuda. Por quê? Quando eu coloco uma bermuda, para mim eu estou pelado. Eu estou vendo meu pai falando, diante de Deus você está pelado. Meu pai falava isso. Deus nunca ficou na frente de um homem que está com as pernas de fora, nem o peito de fora, nu. Você está pelado, Deus, você está longe de Deus se você ficar pelado. Meu pai ensinava isso. Eu aprendi assim, e aí eu cresci desse jeito. Por exemplo, nós estávamos falando de discernimento. Irmão, é pecado ter televisão? Eu não vejo pecado. Pecado é o que você vai ver. Pecado é o que você vai ver. Se você acha que a novela que você está assistindo, Deus assistiria do seu lado. Quando eu era moleque, eu li um livro que chamava assim, Em Seus Passos, que faria Jesus? Eu não sei se alguém aqui leu esse livro, mas em seus passos, que faria Jesus? Ou seja, Jesus sentaria do seu lado e assistiria aquela novela? Jesus sentaria do seu lado e assistiria aquele filme? Jesus entraria no cinema com você para ver aquele cinema? Jesus iria naquele lugar que você foi, que você está indo? O que Jesus faria sentado do seu lado e você falando o que está falando, fazendo o que está fazendo? Então esse livro, ele impactou muito. Porque se você colocar Jesus sentado do seu lado, amigo, dia e noite,
Você vai repensar muitas coisas que você anda vendo, fazendo, pensando, lendo. Foi o que aconteceu comigo. Então tem muitas coisas, eu não condeno, nossa, o Ivan está de bermuda, vai para o inferno. Não, para mim o Ivan não vai, mas se eu for, eu vou. Você está entendendo como funciona o discernimento? Para mim, o Edmilson, é pecado. Para o Ivan eu acho que não é. Eu acho que Deus não vai levar o Ivan para o inferno porque ele pôs uma bermuda. Mas se eu colocar, ele vai levar. Porque eu aprendi que não era. Paulo diz assim, tem uns que julgam que comer carne é normal, ele não come para Deus e ele não peca. Tem outros que julgam que pode comer e ele come para Deus e não peca. Portanto, aquele que come não julga o que não come, o que não come não julga o que come. Porque o que não come para Deus, o que come para Deus, e ambos não pecam. O que é pecado? Eu fazer a coisa por imitação. O Ivan está fazendo, então eu vou fazer. Os batistas fazem, eu vou fazer. Os presbiterianos se vestem assim, eu vou me vestir. Não. Deus pode considerar os presbiterianos batistas de um jeito e os assembleianos de outro. É isso que eu aprendi. Então aqui diz que o conhecimento vai levar. O ensino para nós temos temor a Deus, que é uma reverência, o discernimento. Não, eu só queria detalhe, a igreja também antigamente condenava o estudo da teologia. Isso, verdade. A igreja proibia É verdade. estudar teologia. Olha que ponto. Teologia. Então, e pregavam a palavra de Deus. Se você pegar aqui, João Ferreira de Almeida foi um grande teólogo que traduziu a Bíblia. Então, não pegamos a Bíblia. Exato. É a contradição, né? A igreja proibia os estudar teologia, porque era do diabo. É impressionante, mas... A palavra teologia é o estudo de Deus. Exatamente. Exato. Então, são passados, não remotos aí, não muito distantes, mas se nós olharmos, a Assembleia de Deus vai dar uma guinada de 180 graus aí. Mas ficou para trás também, né? Sim. Exato. Hoje o ensino de outras denominações. Isso. Exatamente. Então, irmãos, o ensino da palavra de Deus, por que é importante o ensino? Justamente porque traz esse ponto de reflexão. Esse ponto de discernimento. Espera aí, está na Bíblia? Está na Bíblia? Tem algum fundamento bíblico? Porque algumas coisas são costumes. Tudo bem, eu respeito costumes. A nossa igreja, por exemplo, ela não tem costumes de usar barba. Não tem o costume, não é que é pecado, não tem o costume. Então, para mim ficar de bem com a igreja, eu não vou usar barba. Para mim ficar bem entre a igreja, porque se eu vim de barba, eita, irmão Edmilson, hein? Está desviado. Desviado. Olha a barba dele. Irmãos, barba está na Bíblia, Arão tinha barba. Não tem nada na Bíblia que fala de barba, mas é um costume. E nós respeitamos o costume para não ficar muito diferente também, né? Imagine só eu barbudão aqui no púlpito. Tá meio esquisitão, não vai? Então assim, a gente respeita o costume e a gente se mantém alinhado com os demais. Afinal de contas, eles se reuniam o quê? Na doutrina, na comunhão. Né? Irmã, põe a máscara. Hoje dá para pôr a máscara. Uma máscara preta resolve todo o problema. Mas observe que é um costume, nós respeitamos o costume da nossa igreja. Ô Edmilson, quero que o senhor ensine para nós. Se a gente não obedecer os usos e costumes da igreja, nós estamos pecando? Eu creio que não. Mesmo eu trazendo para dentro da igreja? Veja bem. Eu entendo assim, eu vou falar o que eu entendo. Eu posso cometer um pecado por desobediência. Por desobediência. Não necessariamente à Bíblia, mas às lideranças. Porque muitas vezes o pastor, ele pode me ensinar um costume que é para o meu bem. Às vezes nem é bíblico, mas é um costume para o meu bem, para o meu bem-estar. Está entendendo? Para que não provoque uma outra situação diferenciada. Veja que eu falei da carne. Paulo disse que eu posso escandalizar meu irmão se eu comer um pedaço de carne. Ele não falou isso? Então, pessoal, para que eu não escandalize meu irmão, eu não vou comer carne na frente dele. Se eu comer um pedaço de carne, ele vai ficar escandalizado comigo. Aí o pastor fala, irmão de Deus, não come carne. Você tem irmã de irmão, ela é convertida, ela vai se escandalizar. É pecado comer carne? Não é pecado comer carne. Mas o pastor está me ensinando o quê? Para que eu não escandalize ela. Paulo disse assim, para que o teu irmão
é melhor eu obedecer. A Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Não é isso que a Bíblia diz? Então, embora não seja um comportamento doutrinário, é um comportamento de admoestação, um conselho, e como o pastor e a liderança da igreja, convém obedecê-lo. Eu posso até intimamente não concordar, mas convém obedecer, porque se eu não obedecer à autoridade eclesiástica, aí eu estarei em pecado de desobediência. Talvez eu não esteja em pecado bíblico, doutrinário, mas estou em desobediência. O que é que eu li em Atos? Doutrina, comunhão e o partir do pão. Partir do pão fala de tudo isso. Ou você acha que partir do pão é só no dia da Santa Ceia? No dia da Santa Ceia todo mundo é crente e santo, vai tudo para o céu. Na segunda-feira peca todo mundo? Não. Está entendendo? Partir do pão é todos os dias, é comunhão diária. Então assim, há alguns costumes que, embora não esteja necessariamente dentro de um conteúdo bíblico, convém obedecermos sim. Eu penso que sim. Por quê? Para não incidirmos no pecado de desobediência. Você quer ver um exemplo? A nossa Bíblia ela ensina acerca da veracidade do dízimo, correto? Se você entrar aí na internet da vida, aí vai ver vários estudos contra o dízimo. Não, o dízimo foi da lei, você vai dar o dízimo, não, lá. Aí eu já vi crente falando assim, olha, eu não vou dar o dízimo. Não vou dar o dízimo, porque é do tempo da lei, e não sei o que, eu não vou dar o dízimo. Mas espera aí, você foi chamado aonde? Naquela igreja que não dá o dízimo ou numa igreja que dá o dízimo? Se você foi chamado numa igreja que dá o dízimo, por que você está questionando o dízimo? Se você for obrigado a ser crente, você é obrigado a entrar aqui na nossa igreja e ser quem é nossa igreja? Então, peraí, se a nossa igreja dá o dízimo, tecnicamente eu deveria ser o quê? Dizimista, porque eu entrei numa comunidade que dá o dízimo. Simples assim. Mas pastor, o dízimo, a Bíblia não chamou ninguém para ser fiscal do dízimo. Nem administrador. A Bíblia diz assim, levai o dízimo, o que o pastor vai fazer é problema dele, da administração. Eu não fui chamado para fiscalizar o dízimo, nem administrar o dízimo, eu fui chamado para dar o dízimo. Ponto. Então, se você fala assim, eu não vou dar o dízimo, porque eu não concordo com o dízimo, e o pastor te aconselhar, olha filho, o dízimo é assim, você queria dar o dízimo por isso, aí eu entendo, se você está numa comunidade que entrega o dízimo, ao não dar por isso, por aquilo outro, você está em pecado no mínimo de desobediência. Nem vou entrar na exegese se é pecado, se é certo, se é errado, se é a lei, se é a graça, o que interessa. Primeiro porque dar o dízimo é um desapego ao dinheiro, mostrando que aquilo ali não me domina. Entendeu? Então se eu sou um crente, um cristão, sigo a Deus, eu posso ter esse desapego. E daí se eu for dar o dízimo para pintar a igreja, ou para ajudar alguém, eu não fui chamado para administrar o que vai fazer com o dízimo. O que vai fazer é outro departamento, não me interessa, a minha parte é dar. É desapego, é contribuição, é graça. Isso é tão complexo que uma vez, dando aula na escola musical, uma jovem ela me questionou sobre essa questão que o pastor citou, sobre os costumes e tal. E aí eu fui nessa mesma linha de raciocínio, falando para ela a respeito se ela foi chamada para tal igreja, ela vai para tal igreja, porque a nossa igreja predetermina esse tipo de comportamento. Aí ela virou para mim e falou assim, mas Deus ainda não falou comigo. Eu falei, mas se você tem certeza que você foi chamado para aquela igreja, você está esperando Deus falar com você, e aí começa a fazer o quê? A terceirizar a sua decisão. Exatamente. Você joga para Deus e fala, Deus, decide, fala comigo aí se é para mim para lá ou não. Mas eu estou aqui e também não quero cumprir. Exato. Mas o meu coração está lá. E começa a ficar um círculo vicioso, onde a pessoa nem sabe para onde ela quer ir. Exato. Olha, irmãos, eu vejo o seguinte, apenas para finalizar, que já deu 10h30. Veja bem, se alguém aqui for chamado para ir lá visitar o Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro convidou uma pessoa para visitar ele lá no... Seja ele, seja o governador, prefeito, quem deve ser. Eu duvido, qualquer um vai com uma camiseta regata, chinelão, duvido que vai ser recebido lá no Palácio do Planalto. Duvido. Ou seja, algum governador, eu duvido. Que uma mulher vai se entrevistar, com uma saia, com duvido. Não precisa nem do presidente, vai no juiz, julgamento, sei lá,
se vestir da melhor maneira que você puder. É ou não é? Agora, por que diante de Deus na casa dele você faz isso de qualquer jeito? Mas Deus, aí vai falar, Deus aceita qualquer coisa. Ah, não. Deus esse é terminologia. Né? Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Como se Deus fosse açougueiro. Irmão, quem gosta de coração é açougueiro. Porque Deus sempre primou pelas coisas corretas, pelas coisas direitas. Deus sempre primou por isso. Agora, imagine, entrando pela questão da liberdade. Aí vem o pastor de terno e gravata, o irmão Marcos de terno e gravata, aí o Edmilson de bermudão, tênis, camiseta, regata. Ah, mas o irmão Edmilson não está em pecado. Tudo bem, mas olha que coisa esquisita. Porque uma coisa chama muita atenção. Aí quer dizer que o pastor, então, ele não pode falar comigo, ó, irmão, não senta assim no púlpito não, que é muito feio, né? Ele não pode me dar um conselho, então. Aí eu vou chegar ao pastor e falar, onde está na Bíblia que não pode usar bermudão? Onde está na Bíblia que não pode pôr uma regata? Onde está isso? Irmão, coerência, costume, é fazer as coisas por igual. E eu sempre vou bater nesse versículo. Partilhavam da doutrina, da comunhão, da oração e do partir do pão. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Qual é o hino? Em 306. 309, não? Qual que é? 306. 306. A palavra de Deus é um tesouro. Bom, vamos ficar um pouquinho em pé para descansar. 306, a palavra de Deus é um tesouro. A palavra de Deus é... Como que é? Eu perdi aqui. Vamos lá. Quem começa aí? Eu começo e me perdi. Cadê o irmão Zé Carlos? Vamos lá, irmão Zé Carlos. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel, nos que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A
aberta aí no texto áureo. Levantado. Lê o texto áureo aí. E provaram a boa palavra de Deus. E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Amém. Pastor? Pastor? Cumpra a sua função pastoral. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Bom é estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus. Quero lembrar aos irmãos que a próxima lição já chegou em nossas mãos. A fragilidade humana e a soberania divina. Os irmãos que quiserem adquirir a revista, e esse trimestre nós vamos ter a revista, né? Irmãos, procure aqui a nossa irmã Rebeca, ela já está com a revista do próximo trimestre, que começa no dia, primeiro domingo de outubro, né? Que está errada a data, né? Que foi lançada antes da pandemia, mas adquire a nova revista já para se ambientando, já lendo as próximas aulas que nós vamos estudarmos juntos aqui na casa do Senhor. Deus abençoe a cada irmão, aos nossos superintendentes, ao nosso professor, que nessa manhã foi instruído, usado por Deus para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Lembrando a todos que nós vamos retornar aqui às 18 horas, no nosso culto de ceia. Vamos orar pedindo a Deus a sua bênção. Quantos mais necessitam das orações dos irmãos? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos por essa manhã, Senhor, tão produtiva aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelos seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento expositivo da sua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo nosso professor irmão Edmilson, por essa EBD, Senhor. Pai, que nós possamos colocar esses ensinamentos em um bom lugar em nosso coração e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Nós queremos, Pai, que o maior crescimento, o nosso avanço está baseado na sua palavra, pois a sua palavra é escudo, a sua palavra é o martelo que esmiuça a penha, a sua palavra é espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Pai, muito obrigado, e que nós possamos ter a nossa vida guiados pela sua palavra. Continua, Pai, ajudando os seus filhos. Nós rogamos uma bênção especial. Visita os enfermos, visita os seus filhos, ó Pai, que não puderem estar aqui nessa manhã, e o culto da noite nos visita com a sua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos. E juntos nós dizemos amém. Amém.